A Macieira, História de Sobrevivência, capítulo 6. Depois de ter acordado e ter pensado na questão da medição do tempo, e que apenas aquelas pessoas mais tradicionais teriam um relógio de pêndulo ou aqueles relógios de sala, e isso poderia vir a ser um recurso, apesar de não parecer muito necessário, pois a noção do tempo, se a catástrofe da falta de eletricidade se mantivesse assim como o Carlos sabia que a princípio se iria manter, pois as instalações tinham sido destruídas e sem eletricidade é impossível basicamente fazer a indústria, entre todas as outras coisas, funcionar. E como é que se fariam como é que se faria chegar os transformadores, como é que se tirava a gasolina dos depósitos subterrâneos, etc. Ok. Bem, 5 e tal da manhã, frio, nevoeiro, ali, um bocado mais baixo que o cume do monte. O Carlos tinha as t-shirts molhadas, com suor. Isso iria fazê-lo ter frio. Precisava de arranjar uma maneira de as secar e estava ainda nublado. Hoje seria a altura em que, já ontem à noite as coisas tinham corrido mal, hoje seria a altura em que as pessoas talvez começassem a perceber mais que estavam numa situação muito, muito, muito difícil e o desespero iria crescer. Por o conhecimento que o Carlos tinha de estudos de catástrofes, o terceiro dia é muito importante, e é aqui que as pilhagens e as confusões começam a acontecer. Ok. Qual era a situação? Bem, se pensasse no perigo principal que o tinha levado a sair de casa, que é sempre uma decisão de último recurso, o Carlos sabia que a principal preocupação era arranjar um lugar para primeiro sair fora do alcance mortal a priori de uma explosão nuclear, ou várias, mas depois sabia que havia o fallout, que é as cinzas radioativas e as poeiras radioativas que viajam segundo o vento. Ou seja, prioridades: ver a direção do vento. Ok. E iria fazer isso primeiro, ou iria fazer isso depois de comer um bocadito? Era melhor talvez comer um bocadito antes e repor as energias, ou algumas energias, ou ver para que direção estava o vento. Bem, ali e o Carlos em espaços abertos, desde jardins a matas, florestas, serras. O problema era arranjar o interior de um edifício nos andares médios para se proteger de um possível fallout radioativo, onde o Carlos acabaria por ser um estranho, e permanecer lá durante aí uma semana. Iria custar. O Carlos já só teria rações aí para 5 dias. Tinha ainda esparguete para aí 6 ou 7 feijões, mas era isso que ele iria comer, e as pessoas agora já teriam a certeza. Se a luz tinha falhado na sexta,
muitas das lojas, desde hipermercados a supermercados, com certeza já tinham sido pilhados. Se não pilhados, porque não era possível, com as forças e os elementos das forças da lei que existiam, se é que ainda se mantinham ao serviço, era impossível segurar o pessoal. Outra coisa que, havendo dinheiro líquido, e há esta gente nestas terras mais interiores, normalmente guardam também dinheiro líquido, e os isqueiros, tudo o que fosse lanternas, pilhas, iria por muitas pilhas que tivesse, por exemplo, uma superfície comercial, sei lá, como Maximat ou assim, e o Maximat era um dos objetivos, ou uma loja de bricolagem era um dos objetivos do Carlos a seguir, e por conhecimento, bem, edifícios que tivessem uma cave, meter-se outra vez no meio de um ambiente urbano onde as pessoas iriam começar a entrar em caos mental, basicamente. Ok. Também se me disse a direção se fosse ver a direção do vento, isso podia até fazer com um bocadinho de papel, cortava um bocadinho de papel, levantava no ar, apontava, pegava na bússola e via para que direção estava o vento. Ok. Bem. E o Carlos tinha também um mapa, não é? Consigo, o grande mapa das estradas e assim. Mas o melhor era assegurar já, e até por causa do frio, e enquanto fosse ainda aquele período até que o dia se estabelece, cerca das 8, 8 e meia, o melhor era cozinhar o resto da esparguete e meter lá os 7 feijões. Assim foi, já não ia utilizar as pequenas fogueirinhas e assim, pegou num fogão Esbit, meteu lá a acendalha correspondente e deitou a água que tinha aí, cerca de 1/4 litro. Depois viu que era preciso um bocadito mais, partiu a esparguete em ceninhas pequeninas, em espaços, em comprimentos pequeninos, e o feijão, e com a acendalha Esbit. A água ferveu. O Carlos tinha agora, para aí, depois da água que tinha recolhido e purificado, ainda tinha aí para aí meio litro restante. Ok. Esperou e comeu. A seguir, recolheu o paracorda, tirou os pauzinhos que rodeavam o Vivi e arrumou as coisas na mochila, que aos poucos ia ficando mais leve. Limpou um bocadito melhor que pôde, pegou num bocadito de papel de alumínio, tinha escondido a bícola, prendido a bícola a uma árvore na mata, com o contra-gatunos, dirigiu-se à bicicleta e foi para o terreiro aberto, em frente onde tem o mirador, em frente ao santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Monte Córdoba. Ok. Levantou o braço
comparou a direção com a bússola e o vento empurrava-lhe a fitinha de papel de alumínio aí na direção 330, 150. Ok. E empurrava de norte para sul, ou seja, vento nordeste ou noroeste, ou melhor, vento noroeste ou vento noroeste. Ok. Logo o possível fallout iria para sul. Isso até interessava ao Carlos. A seguir havia que planear a ida ao Maxmat, mas esperava sinceramente que hoje fosse de alguma forma alvo, se não tinha sido já, da avidez popular. Ou seja, o Maxmat vende lanternas, pilhas, isqueiros, carvão para lareiras, lampadinhas solares de LED para pôr nos isqueiros, para pôr nos jardins. Pá, ia ser limpo, mesmo que fosse de uma forma pacífica. Mas o Carlos desconfiava que não ia ser de uma forma pacífica, porque tinha os exemplos de outras alturas e de outras catástrofes. Apesar desta não ser uma catástrofe, no sentido em que eram utilizados materiais de construção, o Carlos sabia que velas, coisas que queimassem, combustíveis para isqueiros, aliás, tentarem pouco fósforos, era muito importante. Sabia que isso varrer-se-ia até as possíveis papelarias que tivessem isqueiros, e assim acabariam por ser, isqueiros e fósforos acabariam por ser roubadas ou pilhadas enquanto não conseguissem fazer negócio com o dinheiro, que se tivessem a capacidade para abrir. Mas acontecia também que não tinham as pessoas a visão e o conhecimento de catástrofe e de sobrevivência, de catástrofes e de sobrevivência que o Carlos tinha. Só uma ligeira pausa, aguardem uns segundos, por causa da bateria. Ok. Ora, vamos lá. Então, Carlos. Ainda para mais, o Maxmat depois tinha lanternas, pilhas, etc. Mas isso também em breve seria utilizado. Ok. Então Carlos iria primeiro tentar saber onde é que era o Maxmat. Mas antes, descer o monte. Arriscou não forçar muitos travões da bicicleta e fazer algum trajeto a pé. Deveriam ter passado, sei lá, para aí 1h30 à vontade, desde que tinha comido. Foi até ao Miradouro. Entretanto, com a bicicleta ao seu lado, mochila às costas e com o seu monóculo
observou as redondezas. Já havia muito pessoas na rua, falatório, de quando em quando gritos, etc. Começou a descer o monte com com o cuidado de não forçar muito os travões. Ok. Quando já estava mais na zona onde havia mais casas, ouviu especialmente muitas discussões, pânico, de alguma forma. Bem, pessoas indecisas. A certa altura, o Carlos viu um agricultor com um trator, já quase no pé do monte. Pergunta-lhe: chefe, então? E ele: epá, já viu isto que nos aconteceu? E o Carlos não queria também revelar muito daquilo que sabia, não é? Através do rádio. Pá, já, pá, fui apanhado nesta cena, pá. E está você bem, teve ir lá acima? Eu sim, olha, fui lá acima, não havia basicamente nada para fazer. O que é que eu havia de fazer? Não tinha o coisa, fui lá, não tinha, o hotel não está a receber hóspedes, eu não tinha reserva, pá. E ela pois é, pá, isto é, daqui a pouco já não tenho combustível no trator, pá. Não sei como é que vou daqui a pouco fazer, pá. Não há gasolina, não há nada, pá, não há água, não há nada, gajo. E o Carlos: epá, é complicado como o caraças. Olha, e onde é que fica aqui estilo, por exemplo, como é que eu vou para aqui alguma loja estilo de materiais de construção, estilo Maximat e assim, ou Brico Depot, Brico Marché, e diz: pá, mas você está a pensar construir alguma coisa? Eu não, pá. Diz o Carlos: eu não, pá. Agora, normalmente esses sítios têm pilhas e lanternas e daquelas luzes solares e esse estilo de coisas. Ele: homem, isso já foi tudo levado, pá. Isso, ontem à tarde, pá, tenho um vizinho, pá, foi lá e o caraças ainda conseguiu uma daquelas lanternas pequenitas, mas pá, depois a seguir começou lá o pessoal à bolha, depois apareceram os ciganos e o caraças, pá, foi um fim do mundo, pá, partiram aquilo tudo, pá. E eu: mas quem? E eu, fogo, ainda pensava ir lá, diz o agricultor, mas depois, fogo, meter-me em confusões e o caraças. Diz o Carlos: só uma coisa, e você tem luz? Pá, tem lá umas velitas ou caraças, pá. A minha mulher ainda conseguiu ir ali a uma loja perto do cemitério, mas também, pá, aquilo foi em pouco tempo, venderam as velas todas, os fósforos, pá, essas cenas. Depois uma florista mais em baixo também ficou toda vazia. Ok. Material, então,
E diz ele, eu por acaso, pá, tenho aí o que valeu foi ontem à noite, pá, ali um vizinho que ele fuma, pá, e o gajo, o isqueiro dele é que acendeu as coisas. E eu, não tenho, então não tenho isqueiro de dizer assim, chefe, pá, hoje em dia, pá, o gajo cozinhava ali, pá, com o. Eu tenho o isqueiro da cena do fogão e assim, pá, mas aquilo. O quê? Quando acabar, o que é que a gente vai fazer? E o caraças. Pá, e aí temos. E o Carlos, pá, e você tem. Tem velas? Vamos que isto dura. E o caraças. Pá. Pá, aquilo dá para pouco tempo. E o caraças, não. Estou a ver, não consigo, os animais estão assustados à noite, pá, fazem um barulho do caraças, o cão ladra, pá, fogo. Ok. O caso assim, ouça, e se eu lhe arranjasse um isqueiro? E ele, você tem um isqueiro? E eu, sim, tenho, mas temos que negociar alguma coisa, não é? As coisas não são assim. E o Carlos a pensar, ok, aqui vamos ter que ter cuidado. E ele, você não precisa, mas você precisa, tem um isqueiro, você também precisa de um isqueiro, e o caraças. E o Carlos, pá, eu tenho aqui uma cena que é uma pederneira, eu faço umas faíscas e consigo acender fogo. O que tenho aqui? Uma pederneira? Sim, quero que lhe mostre. O Carlos tinha outro fito. Opa, já agora, afinal, ora mostra lá então essa cena. O Carlos tirou a pederneira, o ferro à roda e pegou num bocadinho de papel higiênico e acendeu o fogo. E o gajo, fogo, essa cena é do caraças, você, pá, está estilo preparado. E olha, quanto é que você quer por essa lanterna que tem aí à cintura? Estava-se a referir à Megalite 4D. E ele, pá, isso nada, isso não vendo, não é? E ele, pois, essa cena foi que me fazia jeito, pá, para ir à noite ver os animais e para ver se não manda ninguém a rondar as cenas ou a roubar as cenas que tenho na quinta e graças a Deus. Então, você tem uma quinta, é assim? Sim, diz o Carlos. Ok, mas olha, gostou da pederneira, não gostou? E então eu tenho aqui outra cena que talvez lhe interesse. E sabe o que é que eu precisava em troca? Diz o agricultor. Pá, o que é? Eu, pá, 2 copos. 2 copos? Diz o agricultor. 2 copos. Entretanto, um amigo tinha chegado, tinha-o cumprimentado. Diz o agricultor, pá, este gajo tem aqui uma cena, pá, que o gajo consegue acender fogo, pá, raspar naquela cena e o caraças nem precisa de isqueiro nem nada. E o Carlos, ok, eu preciso de 2 copos, mas você ainda não me disse o que é que tem aqui. E o Carlos diz-lhe, pá, eu arranjo-lhe para aí 30 centímetros de pavio. 30 centímetros de pavio? Diz o agricultor. Para que é que eu quero pavio? Para que é que eu quero pavio? Fogo? E já o agricultor e outro amigo. E eu tenho outra cena para lhe mostrar. Neste caso, o Carlos, não é? Tenho outra coisa para lhe mostrar. Então, dentro do bolso de cima da mochila,
E o Carlos pôs a mochila ao lado e tinha sempre a noção de dar um espaço em relação aos gajos. Nunca se aproximaram muito daquele raio de ação de cerca de 1 metro onde alguém pode mandar um morro ou assim. Mas esta gente do campo é gente honrada no geral e não era aí que haveriam a princípio os problemas. Diz o Carlos, eu posso lhe cortar aqui para aí 30 centímetros disto. O quê? Você quer 2 copos e uma corda? E o Carlos, tem azeite? Tem um bocado. E diz o Carlos, e quero uma garrafita, se tiver, tem alguma garrafita ou caraças? Pequenita. E quero uma garrafita para aí, sei lá, estilo como se fosse um copo de azeite ou caralho, mas não tenho uma rolha, diz o Carlos, nem que você tenha que estilo esvaziar uma garrafa de vinho ou uma garrafa de outra coisa qualquer e mete-se o bocadito de azeite, pode ser azeite, sei lá, pode ser azeite é o melhor. Fogo. Você é cheio de ideias, diz o agricultor. Ok. Está a ver este fio aqui preto e o Carlos tinha no bolso de cima da mochila para aí, digamos, para aí 1 metro de paracord, que é aquela corda de paraquedistas, corda que usam os sobrevivencialistas, mas esse paracord, para além portanto tem 7 fiinhos no interior, aguenta um peso bastante grande, para aí 250 quilos, mas 2 dos fios do interior do paracord, um é um pavio e outro é um fio de pesca. E o Carlos explicou, está a ver estes fios? Está a ver este aqui, que é mais grosso? Isto é um pavio. E o gajo é? E eu, sim. E repare, se eu tiver um copo e você pode fazer a mesma coisa, tem dificuldades de velas e a luz vai-lhe faltar, você agarra mete este pavio para aí com fio, um aramito, ok? Se não for um aramito, arranja uma forma de segurar o pavio. E o cara, e nem que seja estilo, diz o Carlos, nem que seja estilo, pega num garfo, mete o pavio entre os dentes do garfo, mete o garfo em cima do copo e acende o pavio e tem basicamente uma lamparina de azeite. E o agricultor, fogo, essa cena é muito bem sacada. E o Carlos, quero que eu lhe demonstre? Vamos então mostrar. Caraca, saque-me isso, caraca, mostra-me isso, pá. Você é cheio de cenas. É um MacGyver, diz o outro, é um MacGyver do caraças. E o Carlos ri-se. Ok. E ele, muito bem, vamos a isso. Os gajos entram. O Carlos, ele diz, olha, pá, tem aqui este turista, pá, basicamente, pá, o gajo disse isto e vai-nos demonstrar como fazer estilo uma lamparina. Isso era ótimo, diz a mulher. E o caraças, então o Carlos pega num copo, arranja-me um copo então. Deitei um bocadinho de azeite no fundo, a mulher deitou para aí. Chamava-se Ana. Deitou para aí 5 centímetros de azeite, o Carlos mergulhou uma parte do pavio, pôs, até o Carlos pode dizer, até pode fazer o seguinte, penso eu, mas não é bom, esquece esta ideia.
e o agricultor, em que é que estava a pensar? Diz o Carlos, pá, como o azeite fica mais alto, não se mistura com água, fica mais alto, a gente pode até levantar o nível do azeite, não chega a mergulhar uma parte do pavio na água. Ok, mostra-me lá isso então. E o Carlos, com o seu pequeno Victorinox que tem na cena das chaves, cortou para aí 10 centímetros de pavio. E depois pensou, pá, arrisco a tirar o isqueiro ou não. E entretanto tinha visto que na cozinha dos gajos haviam ainda umas coisas. Os gajos, até estilo agricultores, até tinham umas cenas, tinham assim uma dispensa assim porreirita, viam sacos de arroz e o caralho. E o Carlos, tem aí fósforos ou isqueiro? E o agricultor, sim, mas essa cena... Ora, deixa cá ver a cena do isqueiro. Os gajos tinham... O Carlos tinha passado pelo interior da casa e tinha uma lareira. O gajo buscar o isqueiro da lareira. E o Carlos, ok. E o gajo acende o pavio, tinha mergulhado o Carlos e aquilo, começa a dar e fica a aguentar. E o Carlos vira-se para ele assim, então, tenho direito aos 2 copos e arranjo-lhe 30 centímetros desta corda. Chefe, à vontade, à vontade. E diz o Carlos, olhe, mas se eu lhe arranjar aqui este isqueiro? O Carlos tinha um isqueiro à parte, que era daqueles isqueiros que de um lado acende como se fosse um isqueiro normal, estilo um bico, e do outro lado acende estilo como se fosse uma chama, um maçarico. E o Carlos, se esta cena continua, você já viu que depois pode até isolar isto ou caraças, com papel de alumínio, mas tenha cuidado, não queima a casa, nem queima a bacaria. Então o Carlos com a cena do isso até confio. E como é que eu faço estilo confio? O Carlos diz, arranja um bocado de fio elétrico, prenda aqui um bocado à volta do copo, da boca do copo, e consegue fixar o pavio a meio. E diz-lhe o Carlos, já viu aqui que esta parte também tem um fio de pesca? Essa cena é do caraças, os gajos inventam agora qualquer coisa. Pois é. Diz o Carlos, eu tenho aqui um isqueiro muito fixe. Agora, você já sabe que o comer é complicado. Para si, para nós ainda dá uma vez. Você deixa o isqueiro, você diz que tem e come aqui connosco. E ele, obrigado, diz o Carlos, mas tenho que ir, diz. E você é um maximato, você no maximato a princípio já não vai arranjar nada. E o Carlos, nunca se sabe, já viu que eu tenho muitas ideias. Pois, olha, e o que é que você quer pelo isqueiro? E o Carlos, é assim. Encha-me desses copos de arroz. Tenho uma garrafa. O Carlos viu uma garrafa de 1,5 litro de água. Sim, tem aí. Ele deita essa água numa bacia ou em copos e arranja-me essa garrafa. Mete aí que é 5 centímetros ou 6 de azeite e fazemos negócio. Claro,
Diz o agricultor. Fogo? Claro que sim. Diz o Carlos. Pá, eu ouço galinhas. Você tem ovos, não tem? Sim, pá, temos ovos, pá. Às vezes até vendemos aí aos vizinhos e assim. E diz o Carlos, sabe-me dizer de estilo alguns aviários aqui pela zona? Oh, pá, ali um grande, pá, para ali, pá. Mas ainda fica um bocado longe, que fica mais para o lado de Famalicão, pá. Mas há por aqui muitos agricultores que têm, pá, galinhas e assim. Diz o Carlos, ok. Então eu quero. Arranje-me aí meia dúzia de ovos, meio quilo de arroz e um bocadinho de sal. E que eu guardo aqui o sal num lenço de papel. E você, por isso, pelos ovos, por o meio quilo de arroz e por o bocado de sal, dá-me o isqueiro. E o Carlos, você tem feijão? Ah, sim, temos, pá. Nós cultivamos e assim temos sempre ali um bocado e o caraças e fruta, tem fruta? Ah, pá, isso não, pá, isso tem. Agora nesta altura, pá, é inverno ali, a coisa não dá nada. Ok, muito bem. Então ficamos assim e fazemos negócio, diga-me a direção do estilo do Max Mate assim. E ele ainda gostava de saber o que é que você quer do estilo do Max Mate. E o Carlos, pá, há lá combustíveis e nós podemos fazer muitas coisas com combustíveis. Combustíveis, diz o gajo, o que é? Ele, sim, pá, diz o Carlos. Álcool, pá. Por exemplo, álcool, há palhadaço. E o agricultor, palhadaço? Sim, pá, palhadaço. E o que é que você fazia com o palhadaço? E o Carlos diz, pá, posso fazer estilo uma faísca se fizer um curto-circuito, mas tem que ter muito cuidado. Ele, fogo, você, pá. Ok, vamos lá então, é isso. Já que não quer comer connosco. E o Carlos, não, pá, porque preciso de pedalar, não é ir para. Não sei de onde é. Ah, pá, eu sou ali de Vila do Conde e estou a ir para lá. E ele, então hoje põe-se lá. E o Carlos, pá, espero que sim, se Deus quiser, sim. Ok. E assim foi feito o negócio. O Carlos perdeu um bom isqueiro e estava agora dependente apenas da pederneira para fazer fogo. Ou tinha uns fósforos também na saca. Já não se lembrava. Mas pronto. Tinha 6 ovos. Embrulhou-os numa das t-shirts molhadas, com bastante espaço. Tinha 6 ovos, meio quilo de arroz e uns feijões. Ok. Entretanto,
dirige-se para o Maximat a pensar já no que ia ser o seu plano. A certa altura vê já tinha um bocadinho de fome, vê um espaçozito assim ao lado de uma paragem de autocarro, um terreirozito por trás, um nicho de Nossa Senhora, umas alminhas. Carlos lembrou-se de rezar uma Ave Maria e ali cozeu um ovo. Cozeu um ovo e comeu aí um quarto de uma ação de sobrevivência, porque são importantes as outras vitaminas e o ovo era proteínas. Depois pensou, não, vou pôr 2, que é melhor reforçar as energias. E assim comeu 2 ovos, deitou-lhes depois à mão um bocadinho do sal que tinha embrulhado num dos lenços de papel e que tinha arranjado do agricultor, que era uma coisa muito importante e que tinha visto que lhe tinha faltado pôr na mochila de sobrevivência. Pá, e soube-lhe bué de bem. Ainda por cima mergulhou um bocadito o ovo antes na cena de um bocadinho de azeite que tinha posto no fundo no fundo não, num bocadinho de papel de alumínio. Pá, soube-lhe pela vida. Ok. Passado um bocado de tempo começa a chover, o Carlos abriga-se dentro do abrigo da paragem de autocarro, veste as calças impermeáveis, o casaco impermeável e dirigiu-se para o Maximat estilo do Ribeirão, que fica mais ou menos entre a Tarofa e Santo Tirso. Ok. A viajar de dia, muitas pessoas olhavam para o Carlos e assim, mas as estradas estavam às vezes, havia miúdos a jogar à bola, certas brincadeiras e assim, mas também conversas muito sérias, segundo lhe pareceu, e certa preocupação. O Carlos continuou a pedalar. Ninguém em si se meteu com ele. Chegou perto da zona do Maximat de Ribeirão, mais ou menos. Pá. O Carlos sabia. Ok. Eu preciso de entrar. E viu as portas daquela grade de ferro todas arrombadas. E uma parte de baixo de um dos vidros já partidos e assim, sem empregados nenhuns. Pá, e a cena com pouco interesse, mas o Carlos pensou, não, antes da noite não entro aqui, e depois entraria com a headlamp, a qual já com a headlamp da Wallite, e com as suas luzes vermelhas habituar-se à visão noturna. E depois o objetivo era construir estilo um abrigo de Fallout com sacos daquele substrato ou sacos de cimento ou assim, constituía um abrigo, punha também blocos. O Carlos sabia dos manuais de sobrevivência o que era preciso para se proteger portanto, do fallout nuclear e
da radiação e assim ia, que o Max Mat, porque ainda não era neste momento aquelas coisas que as pessoas tinham deixado por comprar ou pilhar ou roubar, era um maná para quem soubesse o que podia fazer com aquilo. E o Carlos montaria ali o seu posto, o seu acampamento, monitorização, basicamente. Poderia até sair, havia cordas também lá dentro à venda, cordas, correntes, etc. Dava para montar, se fosse preciso, armadilhas não letais, sistemas de alarme, montes de coisas. E ainda por cima o Carlos sabia que mesmo que as pessoas pensassem que às vezes não havia pilhas, esqueciam-se que os aparelhos como multímetros e assim tinham pilhas no interior. Ok. E decidiu esperar pelo anoitecer num sítio isolado um bocado da entrada de Max Mat, mas onde podia observar, com mais do que um caminho para poder fugir, e para mais do que um lado, e sentou-se calmamente a descansar enquanto observava as pessoas. E este foi o capítulo 6. Continua a seguir esta história no capítulo 7 de A Macieira. Até à próxima.